Olá, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema, confesso, um pouco desafiador, o Nonada em Clarice Lispector. Uhum. A partir do livro Um Sopro de Vida, vamos tentar entender esse fascínio da autora por essa ideia, né? E o assombro que ela demonstra diante da dissolução da existência. Uhum. Preparem-se para uma conversa assim, mais introspectiva, sabe? Que reflete bem a natureza da própria obra. É isso mesmo. Em Um Sopro de Vida, a Clarice nos leva a questionar a nossa percepção, né? Do tempo, da existência e até da realidade, como a gente entende. É como se ela convidasse a gente a enxergar a beleza, né? No que a gente às vezes considera vazio, no que nos escapa. Logo no início do livro tem uma passagem que me marcou muito. A Lispector descreve o tempo como a desagregação da matéria, comparando ele com o verme que, dentro de uma fruta, consome toda a polpa. Uma imagem forte, né? Que coloca a gente, assim, de frente para a transitoriedade de tudo. Eu lembro que eu li isso e pensei, nossa, é assim que o tempo age sobre nós também. Exatamente. O interessante é que a Clarice não está negando a existência do tempo, né? Mas está desafiando a forma como a gente normalmente o compreende. Para ela, o tempo está ligado à transformação, à evolução e, claro, à decadência. É nesse movimento, né? Nesse ciclo que a vida se manifesta. E essa percepção do tempo se conecta com a fascinação dela pelo nada, né? Sem dúvida. A Clarice sugere que o nada não é simplesmente um vazio, uma ausência, é um estado de pura potencialidade, que existe antes e depois do mundo material, né? Do que a gente pode tocar, ver. É como se a vida pulsasse nesse vai e vem, entre o ser e o não ser. É como se, para Clarice, nada fosse a origem de tudo. Ponto de partida para a criação. Exatamente. E é aí que entra uma atitude aparentemente paradoxal da autora. Ela cultiva o tédio. Cultivar o tédio. Explica melhor isso. Porque, a princípio, parece contraditório, né? Quem busca o tédio de propósito... Mas para Clarice, o tédio não é passividade, né? Ou falta de interesse. É um estado de atenção plena ao momento presente. É uma desaceleração consciente, em contraste com a velocidade do mundo moderno. É nesse estado de quietude que ela chama de vazio silêncio da eternidade, que ela consegue conectar com algo que transcende o tempo e a matéria. Entendi. É como se, ao se permitir vivenciar o tédio, a Clarice estivesse, assim, abrindo espaço para uma experiência mais profunda da realidade. Uma experiência que se aproxima da eternidade. Mas como a gente que vive nesse mundo acelerado pode aplicar essa ideia na prática? Seria, tipo, desligar o celular por algumas horas e prestar atenção no que está ao redor. Exatamente. É um exercício de presença, de se desligar dos estímulos externos. Se voltar para dentro, pode ser pela meditação, pela contemplação da natureza, ou simplesmente reservar um tempo para não fazer nada, se permitir sentir o tédio e ver o que surge a partir dele. Fascinante. E essa busca pela eternidade no presente, essa conexão com o no nada através do tédio, aparece em outros momentos da obra da Lispector. Com certeza, é um tema recorrente. A Clarice nos convida a mergulhar na intensidade do agora, a contemplar a beleza do que é simples e muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia corrido. E falando em mergulhar, em Um Sopro de Vida, a gente conhece a Angela Praline, né? Uma personagem fictícia criada pela Clarice. É como se, através da Angela, ela explorasse a natureza, sei lá, indefinível da vida, né? E o próprio desejo de se compreender. A Ângela é uma figura intrigante. Ela é descrita como uma estátua que grita, uma imagem que já revela a complexidade dela. Enquanto a Clarice se descreve como floresta espessa e sombria, a Ângela é comparada às ondas do mar, fluida, né? Mutável, em constante movimento. Interessante. É como se, através da Angela, a Clarice estivesse explorando diferentes facetas de si mesma, diferentes possibilidades de ser e estar no mundo. Mas qual a relação entre autor e personagem? A relação é complexa, multifacetada. A Ângela é, ao mesmo tempo, uma projeção dos desejos da Clarice e uma entidade independente, que a desafia, questiona e a leva a novos entendimentos sobre si mesma. E essa busca por autoconhecimento, essa tentativa de traduzir em palavras a própria essência, esbarra no obstáculo, né? A linguagem. Em Um Sopro de Vida, a Clarice expressa essa dificuldade em várias passagens, como quando ela diz: esgotaram-se significados, ou escrever é uma pedra lançada no poço fundo. É como se as palavras não fossem suficientes para expressar a profundidade da experiência dela. Exatamente. E essa luta com a linguagem é, em si, uma forma de Clarice se aproximar do no nada. Ao reconhecer os limites da palavra, ela se abre para o que está além da representação, o que é informe e indefinível. É como se, ao se deparar com a insuficiência da linguagem, a Clarice estivesse, na verdade, se aproximando da essência do que ela queria comunicar. É fascinante como ela transforma essa frustração em um caminho para o autoconhecimento. E essa busca se intensifica na relação da Clarice com a Angela Praline. Lembra que a gente mencionou como a Angela funciona como um espelho para a autora? Sim, é como se, através da Angela, a Clarice pudesse explorar, né, diferentes facetas de si mesma, diferentes perspectivas sobre a vida. Exatamente.
E essa relação é marcada por uma tensão, né, entre a identificação e a diferença. A Ângela é, ao mesmo tempo, um reflexo da Clarice e uma entidade independente, com seus próprios desejos, inquietações, contradições. É interessante como, em Um Sopro de Vida, a autora se coloca como criadora da Ângela, mas, ao mesmo tempo, reconhece a autonomia da personagem, né? A Ângela questiona, desafia e muitas vezes conduz a própria narrativa. E é nessa interação entre autora e personagem que a complexidade da obra se revela. A Clarice usa a Ângela para investigar a si mesma, para mergulhar nas profundezas da consciência, explorar temas como identidade, desejo e a própria condição humana. E, em meio a essa busca por significado, a Clarice apresenta pra gente outra faceta do no nada, né? Experiência da estranheza. A estranheza para Clarice não é algo negativo, é um estado de deslocamento, de ruptura com as percepções habituais, que abre espaço para uma nova forma de experienciar a realidade. Em Um Sopro de Vida, ela descreve esses momentos como se ela estivesse se observando de fora. Como se estivesse presa num instante capturado por uma câmera. É uma imagem forte, né? E transmite a sensação de desconexão, de estranhamento em relação ao próprio eu. Você já se sentiu assim, como se estivesse vivendo de fora. Com certeza. Acho que todos nós já experimentamos esse tipo de estranheza em algum momento da vida. É como se a gente perdesse a referência do que é familiar, né? E se deparasse com algo novo, desconhecido dentro da gente. Esses momentos de estranheza são como fissuras na realidade que permitem a Clarice vislumbrar o nada, né? Que habita o cotidiano. O mistério que se esconde por trás das aparências. Exatamente. Que é importante a gente destacar que, para Clarice, o no nada não é um estado de passividade, de vazio absoluto. É um estado de pura potencialidade, de abertura para o novo, para o inesperado. É a fonte da criação, o espaço onde tudo pode acontecer. Vamos então desvendar esses segredos. Que tal a gente começar pela passagem onde a Clarice descreve a experiência da Ângela com insônia? A Ângela buscando sono, fecha os olhos, relaxa o corpo, tentando não pensar em nada. E nesse estado de entrega, ela vivencia algo extraordinário. A consciência dela se desprende do corpo e ela passa a observar o próprio interior. Eu lembro dessa cena. É como se a Ângela fizesse uma viagem para dentro de si mesma, né? Ela descreve a experiência como um mergulho no universo assim desconhecido, né? Onde ela observa as artérias pulsando, o sangue circulando, o ar, a água e um líquido amarelo, tudo em cores vibrantes e no silêncio absoluto. Me impressiona como a Clarice consegue traduzir a experiência sensorial de forma tão vívida, né? Exatamente. E essa visão do próprio corpo funcionando como uma máquina perfeita, né? Essa viagem ao interior de si mesma desperta na Ângela uma mistura de fascínio e estranheza. É como se ela estivesse se deparando com o mistério da vida na sua forma mais pura, mais elementar. E essa sensação de estranheza nos leva de volta para aquele ponto que a gente discutiu antes, né? Sobre a construção da realidade e a busca por novas formas de percepção. É verdade. E o mais interessante é que, ao retornar para si mesma, para o corpo, né? A Ângela se sente plena, satisfeita, como se tivesse encontrado algo que faltava. É como se, ao se confrontar com o desconhecido, né, com o mistério do próprio ser, ela tivesse conectado com algo maior, mais profundo. Né? Faz pensar que talvez a gente precise se perder para se encontrar, se desconstruir para se reconstruir. Exatamente. E essa experiência da Ângela nos leva a uma reflexão importante, né? O que a gente descobre quando se permite mergulhar no vazio, no silêncio, no desconhecido. O que a gente encontra quando se liberta das amarras da razão, das certezas pré-concebidas. A Clarice parece nos dizer que, ao se aventurar nesse mergulho interior, ao se confrontar com a própria estranheza, a gente se abre para novas possibilidades de percepção, para uma compreensão mais profunda da vida, a nossa própria essência. Como se, ao abraçar o no nada, a gente encontrasse um novo ponto de partida, um novo jeito de olhar para o mundo e para nós mesmos. É como se o no nada fosse um terreno fértil para o nascimento de novas ideias, né? De novas formas de ser e estar no mundo. E essa busca por autoconhecimento, essa coragem de se aventurar no desconhecido, é o que torna a obra da Clarice tão poderosa, tão atemporal. Ela nos convida a questionar, a duvidar, a experimentar e, acima de tudo, a encontrar beleza no mistério da existência. E essa beleza, essa força da obra da Clarice, reside também na linguagem dela, né? Na forma como ela brinca com as palavras, cria imagens, evoca sensações. Em Um Sopro de Vida, a gente encontra uma prosa poética fragmentada que nos convida a completar os espaços vazios, a construir os nossos próprios sentidos. Exatamente. A Clarice rompe com as estruturas tradicionais da narrativa, né, com a linearidade do tempo, e apresenta pra gente um texto que é como um quebra-cabeça, um mosaico de palavras e imagens, e é nesse processo de montagem, de descoberta, que a gente se conecta com a obra de forma mais profunda, mais intensa. Lembro de uma passagem que a Clarice diz: escrevo para que me aconteça o que eu não sei. É como se a escrita fosse para ela um processo de descoberta, de mergulho no desconhecido, né? no nada que a impulsiona a criar. E é justamente essa busca pelo que ainda não se sabe, essa coragem de se aventurar no vazio, no mistério, que faz da obra da Clarice uma fonte assim inesgotável de inspiração.
A cada leitura a gente descobre novas camadas de significado, novas nuances, novas formas de se conectar com a escrita dela. E essa conexão, essa busca por significado, se dá também através da relação da Clarice com seus leitores, né? Ela nos convida a participar da construção da obra, a preencher os espaços vazios com as nossas próprias experiências, as nossas próprias reflexões. Exatamente, a Clarice não dá respostas prontas. Ela provoca a gente a questionar, a duvidar, a buscar os nossos próprios caminhos. É como se ela dissesse, olha, eu te mostro o meu ponto de vista, a minha forma de enxergar o mundo, mas cabe a você encontrar o seu próprio olhar, a sua própria interpretação. E essa liberdade que a Clarice nos dá, né? Essa abertura para múltiplas leituras, é o que torna a obra dela tão rica e atemporal. Ela nos desafia a pensar por nós mesmos, né? A construir nosso próprio sentido para a existência, a partir da provocação dela, do mergulho dela no nada. E nesse mergulho, nesse encontro com o vazio, com o desconhecido, a gente pode descobrir a nossa própria potencialidade criadora, a nossa própria força, o nosso próprio sopro de vida. É como se a Clarice dissesse, não tenha medo do vazio, do silêncio, daquilo que você ainda não conhece. Né? É nesse espaço, nesse no nada, que a vida pulsa, que a criação acontece, que a gente se encontra. Exatamente. E para a gente continuar explorando essa ideia, que tal a gente analisar como a Clarice usa a linguagem para nos aproximar do no nada? A gente vai ver como ela usa as palavras, as imagens, as metáforas para nos transportar para esse universo de sensações e reflexões. Vamos sim. Mergulhemos de cabeça nesse mar de palavras e sensações e vejamos o que mais a gente pode descobrir sobre o no nada em Clarice Lispector. A Clarice usa a linguagem de um jeito muito peculiar para nos aproximar dessa ideia do no nada, né? Ela não descreve o vazio como algo negativo, mas como um espaço de possibilidades, de potencialidade. Lembra daquela metáfora do tempo como um verme que consome a fruta. A princípio, a imagem parece negativa. Mas se a gente pensar bem, o verme está abrindo espaço para que algo novo surja, para que a semente da fruta possa germinar e dar origem a uma nova planta. É verdade. A Clarice mostra pra gente que a dissolução, a desconstrução, também pode ser vista como um processo criativo, né? Um passo necessário para que algo novo possa surgir. É como se o no nada fosse o útero da criação. O ponto de partida para a vida. Exatamente. A linguagem da Clarice reflete essa ideia, né? Ela usa frases curtas, fragmentadas, com muitos espaços em branco. Como se ela estivesse convidando a gente a preencher as lacunas, a completar o sentido com as nossas próprias experiências e reflexões. É como se ela dissesse, olha, eu te dou matéria-prima, as palavras, as imagens, mas a obra final, a interpretação, é você quem constrói. Exatamente. E essa participação do leitor é fundamental na obra da Clarice. Ela nos convida a sermos co-criadores, a mergulhar no nada junto com ela e encontrar os nossos próprios sentidos, as nossas próprias verdades. E nesse mergulho a gente se depara com a beleza do mistério, né? Daquilo que não se pode explicar totalmente com palavras. A Clarice mostra pra gente que a vida não é uma equação matemática, com respostas prontas e definitivas. É uma experiência em constante transformação, cheia de nuances, de contradições, de surpresas. E é justamente essa imprevisibilidade, essa abertura para o novo, que torna a vida tão fascinante se a gente soubesse de tudo de antemão, né? Se não houvesse espaço para o mistério, no nada. A vida seria muito sem graça, não acha? Com certeza. É como se a gente precisasse desse espaço vazio, dessa incerteza, para que a vida possa nos surpreender, nos desafiar, nos transformar. E a Clarice, com a obra dela, nos convida a abraçar essa imprevisibilidade, a mergulhar no nada sem medo, com a certeza que a gente vai encontrar algo de valor nesse processo. E o que a gente encontra nesse processo é a nossa própria humanidade, né? Com todas as suas contradições, as suas fragilidades, as suas belezas. A Clarice mostra pra gente que a gente não precisa ter medo de ser quem a gente é, de se mostrar por inteiro, com todas as nossas imperfeições. É como se ela dissesse, seja você mesmo, com todas as suas dúvidas, seus medos, suas alegrias, né? É na nossa imperfeição que reside a nossa beleza, a nossa verdade. E essa mensagem, essa coragem de ser autêntico, de se mostrar vulnerável, é o que torna a obra da Clarice tão tocante, tão humana. Ela nos convida a se conectar com a nossa própria essência, no nada que nos habita e que nos conecta a todos os seres humanos. E assim, chegamos ao fim de mais um Deep Dive. Espero que essa imersão na obra da Clarice Lispector tenha te inspirado, a buscar o seu próprio no nada, a se aventurar no desconhecido e encontrar beleza naquilo que, à primeira vista, pode parecer vazio, sem sentido. É isso aí. Lembre-se, o no nada não é um fim, mas um recomeço, um convite à criação, à transformação, à vida em sua plenitude, e que a obra da Clarice continue nos guiando nessa jornada, nos inspirando a questionar, a duvidar, a buscar, a descobrir. E, acima de tudo, a viver com intensidade, com paixão, com a certeza de que a vida é um mistério a ser desvendado a cada instante. Até a próxima.